Vamos aproveitar o dia chuvoso para calcular a distância entre duas retas. Nós temos aqui uma reta 1 e uma reta 2. Essas retas estão representadas pelos sistemas de equações paramétricas e a gente vai calcular a distância entre elas. Para calcular essa distância, nós usaremos a fórmula distância entre R1 e R2, que consiste no produto misto do vetor V1, que é o vetor diretor da reta 1, V2, o vetor diretor da reta 2, e o vetor que tem origem em A1 e extremidade A2, em que o A1 é um ponto qualquer da reta 1 e o A2 é um ponto qualquer da reta 2. Isso feito em módulo e dividido pelo produto vetorial entre V1 e V2. Essa é a fórmula que dá a distância entre duas retas. Então vamos lá. O primeiro passo vai ser determinar os vetores diretores de cada uma das retas. Da reta 1, eu vou chamar aqui de V1. Então, o vetor diretor, olhando aqui na fórmula, no sistema de equações paramétricas, a gente vê que o V1 tem as componentes menos 1, 1 e menos 2. E V2, que é o vetor diretor da reta 2, tem as seguintes componentes: 1, menos 3 e 2. Esses são os coeficientes do parâmetro t, tanto na R1 como na reta 2. Agora vamos determinar um ponto qualquer da reta 1. Bom, esse ponto a gente pode olhar ali no sistema de equações paramétricas, já está explícito o ponto 2, 3 e 1, que é o ponto que tem o parâmetro t igual a 0. Vocês sabem que para cada número real t, a gente tem um ponto dessa reta. Como são infinitos possíveis valores para t, a gente tem os infinitos pontos da reta. Quando a gente substitui t por 0, a gente já tem esse ponto. Vamos fazer a mesma coisa ali na reta 2, para obter um ponto A2. Substituindo t por 0, a gente fica com x igual a 0, y igual a menos 1 e z igual a 0. Bom, agora vamos determinar um vetor com origem no ponto A1 e extremidade no ponto A2. Ou seja, o vetor A1, A2, a gente determina ele fazendo A2 menos A1. Então aqui nós teremos as componentes desse vetor. Então, 0 menos 2, se é a abscissa, menos 1 menos o 3, que é a ordenada, e 0 menos 1, que é a cota. Então, esse vetor tem as seguintes componentes: menos 2, menos 4 e menos 1. Pronto. Agora nós já podemos calcular, que a gente vai usar aqui na fórmula. Então a gente vai calcular esse produto misto ali e depois a gente extrai o módulo. Esse é o denominador que a gente vai utilizar ali. Vou botar um pouco para cima aqui. Se for necessário, vocês podem voltar o vídeo para rever algum passo. Então agora a gente vai calcular esse produto misto. V1, V2 e o vetor A1, A2. O produto misto consiste no cálculo do determinante de uma matriz formada por esses três vetores. Então aqui menos 1,
1 e menos 2. 1 menos 3 e 2, que é o V2, e o vetor A1, A2, que é menos 2, menos 4 e menos 1. Vamos calcular o determinante agora. Uma das maneiras de calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 é usando a regra de Sarros. Então, a regra de Sarros consiste em repetir as duas primeiras colunas, aqui, 1 menos 3 menos 4, e agora a gente calcula, primeiro nesse sentido, menos 1 vezes menos 3 vezes menos 1, isso vai dar menos 3. 1 vezes o 2 vezes o menos 2, aqui a gente tem menos 4. E 2 vezes o 1, menos 2 vezes o 1 vezes o menos 4, vai dar mais 8. Menos agora, abre um parênteses para não dar confusão, e agora a gente vem no sentido contrário. 1 vezes o 1 vezes o menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 vezes o menos 4, aqui vai dar 8. E menos 2 vezes o menos 3 vezes o menos 2, aqui a gente fica com menos 12. Muito bem. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 mais 8, 1. Menos. Aqui a gente tem menos 1 com menos 12 dá menos 13. Menos 13 mais 8 vai dar menos 5. Então a gente fica com 1 mais 5, que é 6. Bom, a gente já tem então o numerador aqui da fórmula para calcular a distância. Então esse numerador vai ser 6. Agora a gente vai para o denominador. No denominador, a gente precisa, para o denominador, do produto vetorial entre V1 e V2. Esse produto vetorial. Para calcular o produto vetorial, a gente usa um dispositivo prático que consiste em escrever o vetor V1, que é menos 1, 1, as componentes do vetor, né? V2, que tem 1, menos 3 e 2. Repete aqui as duas primeiras colunas também. E agora, a partir da segunda coluna, a gente calcula o determinante dessas matrizes 2 por 2. Então, aqui, 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes, menos 2 vezes o menos 3, que é 6. Então, aqui a gente tem menos 4. Agora a gente vai considerar essa matriz. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1 vezes o 2 dá menos 2. Então a gente coloca aqui menos 2. Então, menos 2 menos o menos 2 vai dar 0. E, finalmente, eu vou mudar a cor aqui para não ficar muito confuso. A gente olha para essa matriz e calcula o determinante dela. Menos 1 vezes o menos 3 dá 3. Menos 1 vezes 1. Então, é 3 menos 1,
2. Bom, agora a gente precisa... Esse é o produto vetorial. Claro, é um vetor, né? Esse vetor aqui... O que a gente tem que fazer agora é calcular o módulo dele. O módulo desse produto vetorial, aí sim vai ser um número. Ou seja, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais o 0 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 16 mais 0 e mais 4, que é igual a raiz quadrada de 20. Pronto. Agora vamos lá para a nossa fórmula. Vou colocando aqui. Bom, distância entre R1 e R2 é igual. No numerador é o produto misto. Então a gente calculou ali, deu 6. No denominador, raiz de 20. Essa é a distância entre essas duas retas. Claro, dá para dar uma melhorada nesse resultado. Ou seja, a gente vai pegar o raiz de 20 e simplificar esse radical. Raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5. Fazendo ali a simplificação daquele radical. Então, nós temos que a distância entre R1 e R2 é igual a 6 sobre 2 raiz de 5. Ou seja, 3 sobre raiz de 5.